Bem, pessoal, terminamos o vídeo passado falando a respeito da extinção do condomínio, que pode ser requerida a qualquer momento por algum dos condôminos e se dará ou por meio da divisão da coisa comum ou através da alienação da coisa comum. Bem, seria possível os condôminos, por meio de cláusula contratual, no caso da constituição de um condomínio voluntário, ou mesmo o terceiro, testador, doador, num condomínio eventual, estabelecerem a indivisão da coisa ou a impossibilidade de extinção do condomínio, seria lista uma cláusula inserida no contrato que constituiu o condomínio ou no testamento em que se constituiu o condomínio eventual, no contrato de doação em que se constituiu o condomínio eventual, impedindo a extinção do condomínio. O parágrafo 1º e 2º do artigo 1320 respondem essas questões. Primeiro, parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de ulterior prorrogação. Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou testador. Ou seja, resumidamente, é possível, tanto no condomínio voluntário, como no condomínio eventual, a inserção de cláusula que torne a coisa indivisível, que obrigue a manutenção do condomínio por prazo não superior a 5 anos, podendo essa cláusula, se os condôminos desejarem, ser prorrogada tantas vezes quanto eles acharem necessário. Então não há nada de irregular na inserção de uma cláusula no contrato em que se constituiu o condomínio voluntário, ou no contrato ou testamento em que se constituiu o condomínio eventual, impossibilitando a extinção do condomínio por até 5 anos. Isso chama-se de cláusula de indivisão. Tá certo? Eu não posso ter uma cláusula de indivisão com validade superior a 5 anos. Se vocês encontrarem num contrato ou num testamento uma cláusula que impossibilite a extinção do condomínio por mais de 5 anos, o que exceder os 5 anos considera-se não escrito. Ou seja, essa cláusula vai ter a sua validade limitada a 5 anos. Ao término dos 5 anos, se os condôminos, seja num condomínio voluntário ou eventual, resolverem prorrogar o período de indivisão, prorrogar o período em que é impossível extinguir-se o condomínio, o problema é deles. Acordo legítimo de vontades. Agora, notem o que fala o parágrafo 3º do 1320. A requerimento de qualquer interessado, e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Ou seja, mesmo que se estabeleça a indivisão por cláusula inserida validamente no contrato ou testamento, mesmo que essa cláusula respeite o prazo máximo de 5 anos, é possível, excepcionalmente, se graves razões o aconselharem, o juiz determinar a divisão da coisa comum
seja através da ação de divisão, seja através da ação de alienação da coisa comum, em detrimento daquilo que foi entabulado entre as partes. Ou seja, a cláusula de indivisão que impossibilita a extinção do condomínio por até 5 anos pode ter a sua aplicação afastada pelo juiz se graves razões o aconselharem. Vamos imaginar que entre os irmãos houve uma tentativa de homicídio motivada por alguma desavença sobre a administração da coisa. Os irmãos receberam a casa por força de um testamento, né, em que o falecido estabeleceu que o condomínio formado entre eles não poderia ser extinto em até 5 anos. No segundo ano de convivência, começaram a surgir os problemas até que, numa determinada reunião dos três, um sacou uma arma e ameaçou atirar no outro. Ora, se isso não for uma grave razão que aconselha, né, o desfazimento excepcional do condomínio, mesmo com a cláusula de divisão, eu não sei mais o que pode ser considerado uma grave razão, né? Se chega ao ponto de os condôminos irem às vias de fato, ou um ameaçar o outro de uma maneira mais contundente, com emprego de arma, é porque a convivência entre todos não é mais possível, né? O que resta fazer ao juiz nesse caso é determinar a extinção do condomínio, né, para acabar com a fonte dos problemas, com a fonte dos litígios. Então aí no exame do caso concreto o juiz vai verificar se o requerimento de extinção do condomínio feito por um dos condôminos, mesmo com uma cláusula de indivisão vigente, é justificável, pode ser decretado com base no parágrafo 3º. Ok? Espero que tenha ficado claro isso. Bem, vamos então analisar as formas de extinção do condomínio. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão. A divisão, propriamente dita, ela só vai ter lugar, como nós dissemos há pouco, quando o bem tiver caráter divisível. Se um bem for de natureza indivisível, não é possível a divisão. Não há como se recorrer a essa forma de extinção do condomínio. Sendo o bem divisível, como por exemplo um terreno herdado ou adquirido em conjunto por 3. Vamos mudar agora o exemplo, um terreno adquirido em conjunto por 3 amigos, um terreno de grande extensão que é passível de ser desmembrado, fracionado. Existem 2 maneiras de se fazer essa divisão física. Ou através de um desmembramento amigável, os 3 amigos que compraram o terreno juntos se reúnem e decidem dividi-lo, desmembrá-lo, atribuindo parte específica para cada um deles. Estabelecido o regime de fracionamento, eles ingressam na prefeitura com pedido de desmembramento do terreno, depois o registro de imóveis, e no final aquele grande terreno que tinha uma matrícula dá origem a outros 3 terrenos atribuídos a cada um dos condôminos, que se tornam proprietários exclusivos desses terrenos. Essa é a divisão amigável, consensual, extrajudicial, que evidentemente é a ideal. Se houver controvérsia entre os condôminos sobre como deve ser feita a divisão da coisa comum, se eles não concordam com os limites dos novos imóveis, dos novos
dos novos terrenos que vão surgir a partir do desmembramento, se há alguma discordância deles em relação à parte que deva caber a cada um, né? Discussão do próprio limite entre os novos prédios que irão surgir, aí não há outra maneira. Terá que ser proposta uma ação de divisão judicial. A ação de divisão está lá regulamentada no CPC de 2015, no artigo 569. Esperem só eu encontrar aqui para poder ler para vocês. Aqui, ó. Cabe ao condômino a ação de divisão para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. A ação de divisão é tratada em conjunto com a ação de demarcação de terras particulares, artigo 569 seguintes do CPC. A partir do artigo 588, o legislador cuida em especial da ação de divisão. Fala inclusive dos requisitos específicos da petição inicial, a forma como devem ser feitas as citações. Nessa ação de divisão, normalmente, há necessidade de nomeação de perito para se fazer um estudo da área, para identificar as formas, como ela pode ser dividida, estabelecer os limites, enfim, é todo um procedimento complexo que eu me aconselho vocês a darem uma lida no CPC. Nós não vamos, evidentemente, analisá-lo agora, porque não nos cabe nesse momento. Bem, então, divisão ou extrajudicial, amigável, ou judicial, caso haja alguma espécie de discordância entre os condôminos. Se o bem for indivisível, a única forma de extinguir o condomínio é se promovendo a sua alienação judicial. É lógico que, se for possível, promover a sua alienação, preferencialmente, essa alienação da coisa comum deve ser feita extrajudicialmente, através de uma composição entre os condôminos. Os condôminos elegem, por exemplo, um corretor ou alguns corretores de confiança. Esses corretores fazem uma avaliação do imóvel, eles concordam com o valor, chegam a um consenso do quanto pedir nesse imóvel, colocam o imóvel à venda. Se chegarem às propostas, eles analisam em conjunto e verificam se é caso ou não de acolher as ofertas que forem oferecidas. Isso, no plano ideal, é o que é o mais correto e o que facilita, né, para todos os envolvidos, né, porque não há litígio, não há disputa. Agora, pode acontecer na prática de haver uma controvérsia, de um conflito, uma divergência insuperável entre os condôminos, por exemplo, a respeito do quanto se deve pedir pela coisa. De repente, um dos condôminos acha que o imóvel vale muito mais do que os outros que querem se ver logo livres do condomínio entendem razoável. Então, vamos imaginar, os dois condôminos entendem que podem vender a coisa comum por 500 mil, mas o terceiro exige pelo menos 1 milhão na mão, né? Ou seja, há uma divergência insuperável, né? Quando houver esse tipo de divergência, quando houver, por exemplo, resistência de um dos condôminos a respeito da própria venda, um quer extinguir, procura os demais, olha, vamos vender porque não dá mais para a gente ficar junto. Um dos condôminos, outro condômino bate o pé e fala, não vou vender, não quero comprar sua parte, não vou vender. Aí o que vai ter que acontecer? Propositura de ação judicial de alienação de coisa comum. Artigo 730 do CPC. Eu vou terminar agora o vídeo, no próximo a gente complementa e já passa para o próximo.